E dando sequência, nós vamos para o finalzinho da frase. E a frase diz assim, no restinho dela: Everything that weighs you down. Aqui eu tenho algumas coisas para falar com você. A primeira delas é sobre a pronúncia do TH. E isso na palavra everything, ok? O TH, gente, talvez você já tenha escutado isso antes, né? O TH é uma dificuldade para muitos brasileiros por falta de treino e, claro, por falta de saber como treinar. Tudo é uma questão de como fazer, não é? Então agora você vai aprender o como para que então você possa treinar e aí resolver essa questão na sua vida de uma vez por todas. O TH possui dois sons distintos, tá bom? Dois sons distintos. O primeiro deles é a pronúncia do TH com o som vozeado. O que seria isso? Logo na segunda palavra aqui que nós temos na frase, aqui na tela, você tem o TH com som vozeado, na palavra that. That. Essa palavra, o TH, ele possui esse som, ó. Perceberam? Mais uma vez. Faz uma vibração, viu? Então, esse som vibrado, a gente chama isso, dentro da teoria, de som vozeado. Quando a gente tem essa vibração, a pronúncia disso é feita com a língua entre os dentes, ó. Tá vendo? E aí você vibra ela, ó. Ok? Então você faz that. Isso vai acontecer com eles em inglês, they. Vai acontecer com aqueles, those. Beleza? Isso acontece com algumas palavras e aí você tem um som vozeado. Repare que o som é vibrante. Você vai sentir a boca tremendo um pouco, tá? O segundo som que nós temos é do TH não vozeado. E nesse caso, você coloca a língua entre os dentes mais uma vez, mas o som sai assim, ó. Conseguiu? Não é F. Não é o som de F. Não é o som de S. Não é o som de T. É TH. É um som único em inglês. Nós não temos esse som em português. Se você tentar fazer, de alguma forma, trazer algum som do português para ficar parecido, não vai ficar igual. Não vai. E você precisa de pronunciar isso corretamente. Sabe por quê? Se eu falar assim, fought, com som de F, é o passado do verbo fight, de lutar, então lutei. Se eu falar sought, com som de S, é o passado do verbo seek, de procurar. Se eu falar taught, com som de T, taught, então é o passado do verbo teach, de ensinar. Repare que a pronúncia correta do TH nessa palavra agora, ó, thought, é o passado do verbo think, de pensar. Então, se você tentar, de alguma forma, trazer algum som do português e jogar no TH, achando que você está assim, dilubriando as coisas, facilitando para você, você corre um sério risco de cometer uma terrível gafe, de misturar as coisas, de falar algo que você não deseja, e a pessoa vai entender aquilo que você está falando. E em inglês as coisas são bem mais literais do que em português. Então, treine a pronúncia correta. Coloque a sua língua entre os dentes, essa é a minha sugestão. Vai para frente do espelho e fique pronunciando thanks, thank you. Entendeu? Ó, se você não vê a pontinha da sua língua, está errado. Então, por isso que eu digo para você fazer na frente do espelho. Nas nossas escolas Wave, geralmente nós temos um espelho na sala de aula. É bem interessante, porque quando é ensinado isso pelos nossos professores, ou por mim mesmo, é passado o espelho na frente dos alunos, que estão ali sentados nas carteiras, e eles observam se estão pronunciando corretamente, vendo a língua entre os dentes. Se a língua ficar atrás do dente, a pronúncia não sai, o som não sai. Então é importante que você fale com a língua entre os dentes. Beleza? Thank you. Thanks. Everything. Entendeu? Até aqui ficou claro? Tá tranquilo? Digita aqui para mim, por favor.
TH te odeio? Não mais, Gabriela. De agora em diante, esse problema estará resolvido na sua vida, hein? Não mais teremos essa dificuldade. Será problema resolvido de agora em diante, hein? Não quero ver mais ninguém com essa dificuldade, porque está recebendo a explicação, o como fazer, e só precisa treinar. Agora que você já aprendeu a como pronunciar isso, né? E a como treinar isso, você precisa de colocar em prática. Não é mágica, né? Eu costumo dizer até isso sobre a nossa metodologia. Parece mágica, porque os alunos falam inglês muito rápido, mas não é mágica, é a ciência, mas não é mágica. Você precisa fazer os seus 50%, e eu, enquanto seu professor, preciso fazer os meus 50%, e a gente precisa caminhar de mão dada. Tá? Então, eu estou explicando. Se vocês não pegarem essa informação e não colocarem em prática, vai fazer diferença alguma na sua vida. Então, tem que colocar em prática para fazer valer a pena para você, para surtir efeito na sua vida, tem que colocar em prática. Ok? Muito, muito importante. De agora em diante, treino todo dia. Acordou pela manhã, já acorda pela manhã, lá no banheiro, lavando o rosto. E acredite, foi assim que eu aprendi, ok? Foi assim que eu aprendi. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, se você não conhece a minha história, eu fui para os Estados Unidos bem criança, né? E não falava o inglês. E aí eu fui para a escola, né? Eu tinha que ir para a escola. E eu tentando falar inglês na escola, tentando aprender. E aí os meus amigos, né, ficavam tirando onda com a minha cara. Eles falavam assim: Marcelo, fala o número 3 em inglês. E aí eu falava tri, e eles kkkkkk. Não, Marcelo, fala árvore em inglês. Aí eu tree. Aí eles kkkk, muito bom, parabéns, mandou bem. Agora o número 3. Aí eu tree. E eles riam da minha cara, porque o som era o mesmo para mim. Né? Eu falava árvore e o número 3 era a mesma coisa. Mas não é a mesma coisa. Tree é árvore. Three é o número 3. Percebeu a diferença? Como eles tiravam onda comigo, eu comecei a perceber que quando eles falavam, ninguém me ensinou isso, não tive professor me falando isso. Eu comecei a perceber que quando eles falavam inglês, eles colocavam a língua entre os dentes. E aí, na hora do número 3, né? Eu falei, olha, tem um negócio diferente ali. E aí eu comecei a treinar isso na frente do espelho em casa. E aí, quando eles, um belo dia, fizeram a brincadeira, eu falei through e eles, oh! Ele falou o número 3 finalmente. Então, aproveite para aprender com o meu erro, né? Eu já tive a minha experimentação. Agora você tem que treinar, porque você já sabe como fazer. Eu estou te ensinando isso. O caminho você já tem, ok? Eu só preciso colocar em prática, ok? Então, vamos dar sequência aqui agora na palavra that. Tem algumas pessoas, não sei se alguém aqui me perguntou isso, como é que eu vou saber se eu tenho um TH vozeado, se eu tenho um TH não vozeado, se é everything, se é that. Gente, isso é na prática, você vai conhecendo as palavras e assim você vai descobrindo qual é a pronúncia de qual, tá? Você vai experimentando e vai descobrindo, ok? Essa é a melhor forma, praticando. A prática te leva à evolução, porque a perfeição não existe para o humano, lembra? Então, é praticando e cometendo erros que a gente vai crescendo. É assim que a gente aprendeu o português. Assim também devemos aprender inglês. Show? Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários para ver se tem alguma dúvida. I love to hate TH. Aí não, Nilmax. Poxa, já aproveitando o conhecimento de hoje, falando negativamente, não. De agora em diante, a gente vai falar assim, I love the TH, porque você aprendeu. A gente tende a odiar aquilo que a gente não sabe, né? Mas agora vocês já sabem. Então, de agora em diante, I love the TH, beleza? Aí o Hamilton está dizendo, já vamos para frente do espelho e ver a língua. Isso aí.
Dá a linguinha, assim que eu falo nas aulas. Dá a linguinha aí, dá a linguinha. Quero ver, dá a linguinha aí. O que mais? Treino, treino, treino. É isso aí. Isso mesmo. Esse é o caminho. Criar calo na língua, né? Muito bom. Outra pergunta aqui do Alexandre. A aula vai ficar gravada, mestrão? Sim, ela vai ficar gravada e disponível. As aulas da imersão, elas ficam gravadas e disponíveis até o final da imersão. Ok? Então, você disse aqui que vai precisar sair, entendi isso, sem problema. Como eu disse, a surpresa que eu tenho para hoje, ela talvez atenda aí e ajude apenas as pessoas que estão ao vivo. Talvez, não sei. Vamos ver como é que vai ser isso. Mas aguarde até o fim para eu poder falar sobre isso. Estamos quase lá. Um ponto aqui a mais que eu quero falar com você é sobre a diferença do verbo wait, que é o que a gente está utilizando aqui na nossa frase, e a pronúncia disso também, porque é muito diferente da forma na qual nós escrevemos, né? A gente escreve W-E-I-G-H, way. Mas a pronúncia, olha só, não se pronuncia o GH, way. É assim que a gente fala. Então, quando eu coloco com o S, porque eu estou falando de it, eu digo weighs. Everything weighs. Ok? Quando eu estou falando do substantivo peso, agora não é mais o verbo pesar, mas o substantivo peso, aí a palavra é weight. Weight. Beleza? Então existe essa diferença. Eu tenho um Tzinho a mais no final para falar do substantivo. Weight, peso. E o verbo weigh, pesar. Tá? Ficou claro? Deu para entender? Eu trouxe aqui 2 exemplos para você entender isso um pouquinho melhor. E trouxe aqui também uma pergunta muito comumente usada e outra que está correta, mas não é tão usada assim. A primeira é, how much do you weigh? Quando você quer saber de alguém qual é o peso dela, quanto ela pesa, sabe? Quando você pergunta assim, qual é o seu peso? Então, em inglês, a pergunta que é mais comumente usada é how much do you weigh? Ok? Utilizando o verbo pesar. What is your weight? Essa é a que os brasileiros mais usam. Por quê? Porque os brasileiros geralmente estão pensando em português e traduzindo para o inglês. E aí, fazendo esse espelhamento da língua, pronuncia-se what is your weight, que quer dizer literalmente qual é o seu peso. Mas isso não é, apesar de estar correto, não é usado em inglês. Ok? Então, o usado... Isso quer dizer o quê, Marcelo? Exatamente, porque não é usado, mas está correto. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você for falar isso com alguém, um americano, por exemplo, ele vai achar estranho. Entende? Não é que está incorreto, não está incorreto. Mas soa estranho, sabe? Então, pô, que estranho, né? What is your weight? Estranho essa pergunta. E a pergunta que a gente geralmente usa é how much do you weigh? Tá bom? How much do you weigh? Beleza? Então, lembre-se disso. A pergunta que é mais usada, how much do you weigh? E olha que nós estamos usando o verbo pesar, tá? Outro phrasal verb que nós temos aqui na frase é weigh you down, né? Weigh down. E nós estamos usando o you no meio, igual nós fizemos agora há pouco com o give up. Give something up or give up something. Aqui é a mesma coisa. Weigh e o sujeito ali, no caso o you está no meio e o down está depois, ok? E aí, o weigh you down é o mesmo que pull you down, ou seja, puxar você para baixo. É aquilo que pesa você para baixo, tá? É óbvio, né, Marcelo? Pô, se pesa, tá pesando para baixo. Eu entendo, mas é assim que é usado em inglês, weigh you down, ok? Fica meio óbvio, mas é assim mesmo, tá? Então, tá puxando você para baixo, tá segurando você de crescer, de evoluir, de voar, tá bom? Então, por isso, weigh you down. Tranquilo até aqui?